Meu nome é Gisele, e por muito tempo eu acreditei que a felicidade fosse feita de coisas pequenas, quase invisíveis aos olhos de quem vive correndo atrás de grandes conquistas. Para mim, felicidade sempre foi acordar antes do despertador, preparar o café ainda de pijama, observar a luz da manhã entrando pela janela da cozinha e pensar que, apesar de tudo, eu tinha construído um lar. Não um lar de revistas ou redes sociais, mas um lar de verdade, feito de cheiro de comida caseira, brinquedos espalhados pela sala, risadas inesperadas e abraços apertados no fim de dias cansativos. Eu era professora da educação infantil, apaixonada pela rotina com as crianças, por ensiná-las a juntar letras, números e, sem perceber, sentimentos. Talvez por isso eu sempre tivesse uma tendência quase automática a querer cuidar de tudo e de todos, como se o mundo inteiro precisasse de um pouco da minha proteção. Conheci Daniel numa daquelas situações banais que parecem irrelevantes até se tornarem o início de tudo. Ele esbarrou em mim enquanto tentava equilibrar um copo de refrigerante durante uma festa comunitária, molhando a própria camisa e ficando vermelho de vergonha. Ele riu de si mesmo antes mesmo de pedir desculpa, e aquele riso tímido me pegou desprevenida. Conversamos naquela noite até o evento acabar, sentados em cadeiras de plástico, falando sobre sonhos simples, sobre trabalhos que ainda engatinhavam, sobre como nos sentíamos meio deslocados no mundo. Daniel tinha uma calma rara, um jeito tranquilo de ouvir, de prestar atenção de verdade, como se cada palavra tivesse importância. Aquilo me fazia sentir vista, algo que eu não estava acostumada a sentir com tanta intensidade. Nos meses seguintes, nossa relação cresceu com a mesma tranquilidade que existia no jeito dele. Passeios sem pressa, longas conversas ao telefone até o sono chegar, planos rabiscados em papéis soltos. Casamos numa cerimônia simples, sem luxo, sem exageros, apenas rodeados por poucas pessoas queridas. Eu acreditava profundamente que o amor era suficiente para manter qualquer coisa de pé, e talvez naquele momento ele realmente fosse. O nascimento de Clara veio como a confirmação silenciosa de que a nossa história fazia sentido. Descobrir que eu estava grávida foi como sentir o chão sob meus pés mudar de textura, nada parecia mais importante do que proteger aquela vida que crescia dentro de mim. Durante a gravidez, eu falava sozinha enquanto dobrava roupinhas pequenas demais até para parecerem reais. Eu prometia que ela nunca se sentiria sozinha, que sempre teria descanso no meu colo, que jamais duvidaria de ser amada. Quando finalmente a segurei nos braços pela primeira vez, senti uma mistura avassaladora de medo e devoção. Clara tinha um choro forte, um olhar curioso que parecia querer entender o mundo desde o primeiro instante. Daniel chorou naquele dia como eu nunca o tinha visto chorar antes. Ele não era de grandes demonstrações, mas ali deixou tudo romper, a emoção, a alegria, a responsabilidade estampadas em cada lágrima. A nossa casa se transformou pouco a pouco em um universo infantil, desenhos colados na geladeira, brinquedos esquecidos embaixo da mesa, músicas improvisadas nas noites em que Clara custava dormir. Daniel se revelava um pai presente e atencioso, mesmo sem saber muito bem como trocar fraldas no início. Ele aprendia rápido, sempre disposto a participar, sempre orgulhoso de cada pequeno passo dela. Eu observava aquela construção de família com uma felicidade quieta, sentindo que, apesar das imperfeições, tínhamos algo precioso. Era nesse cenário de afeto que eu tentava incluir Helena, a mãe de Daniel. Desde o começo, a presença dela nunca foi confortável para mim, embora eu não conseguisse explicar exatamente por quê. Havia sempre um clima estranho, como se o ar ficasse mais denso quando ela entrava no mesmo ambiente que eu. Helena raramente dirigia elogios a mim, e, quando o fazia, vinham sempre acompanhados de alguma comparação ou de um tom que deixava tudo meio torto. Eu percebia detalhes, o modo como seus olhos analisavam minhas palavras, o silêncio pesado depois de alguma tentativa minha de criar aproximação, os comentários aparentemente inocentes que traziam uma ponta de julgamento. Com o nascimento de Clara, eu realmente acreditei que aquilo mudaria. Pensava que ninguém resistiria ao sorriso de um bebê, ao cheiro da pele recém-nascida, à fragilidade absoluta de um ser tão pequeno. Mas o que aconteceu foi apenas uma mudança na forma de distanciamento. Helena vinha visitar, trazia presentes caros demais para uma criança tão pequena, mas quase nunca a pegava no colo. Observava Clara de longe, elogiava o quanto ela era bonita,
mas não havia o toque, o afeto, a espontaneidade que eu via em outras avós. Era como se existisse uma barreira invisível que eu não conseguia atravessar, nem fazer com que ela atravessasse. Eu engolia tudo em nome da harmonia. Em almoços de família, suportava comparações silenciosas com mulheres do passado de Daniel, comentários atravessados sobre minhas escolhas profissionais, sobre a forma como eu criava minha filha. Eu sorria por educação, mudava de assunto, fingia não perceber. Fazia isso porque acreditava que família exigia concessões, e que suportar pequenas dores mantinha grandes estruturas intactas. Fazia por Daniel, que tentava sempre mediar aquela tensão sem nunca confrontar a mãe diretamente, e fazia principalmente por Clara, para que ela crescesse sem presenciar conflitos que pudessem confundir o coração dela. Só que aquele equilíbrio frágil não passava de uma ilusão delicadamente sustentada pelo meu silêncio. Havia algo crescendo nas sombras daquela convivência, ressentimentos, preconceitos, julgamentos nunca verbalizados, esperando apenas o momento certo para romper. E eu ainda não sabia, mas o dia em que tudo viria à tona já estava cada vez mais próximo, prestes a testar todas as promessas que eu havia feito naquele tempo em que dobrava roupinhas pequenas demais para parecerem reais. Aprendi cedo que algumas dores não fazem barulho algum. Elas não gritam, não quebram nada, não deixam marcas visíveis, apenas se acumulam dentro do peito, silenciosas, pesadas, cobrando espaço pouco a pouco. Com Helena, tudo era assim. Não havia agressões abertas, pelo menos não naquele início, mas cada encontro era um exercício de resistência emocional. O olhar dela sempre demorava sobre mim alguns segundos a mais do que o normal, como se estivesse me medindo, buscando falhas invisíveis. As palavras vinham sempre bem escolhidas, cuidadosamente mascaradas por uma educação fria. Pareciam elogios, mas carregavam espinhos. Comentários sobre como Daniel poderia ter ido mais longe na vida ou como eu era diferente do que ela imaginara para Nora, surgiam em meio a sorrisos contidos, impossíveis de contestar sem parecer exagero da minha parte. Com Clara, a distância era ainda mais dolorosa. Eu observava minha filha correndo até a avó em reuniões familiares, os bracinhos abertos em expectativa, e assistia ao movimento sutil de Helena se esquivar, oferecendo apenas um toque breve na cabeça ou um aceno seco. Clara não entendia o motivo daquela recusa discreta. Voltava para perto de mim com os olhos procurando respostas que eu não conseguia dar. E tudo o que eu fazia era sorrir e apertá-la nos braços, fingindo que aquilo era normal, quando por dentro a sensação era de estar permitindo uma pequena rejeição a cada encontro. Em almoços familiares, eu me sentava sempre tentando escolher um lugar neutro na mesa, perto de quem falava pouco, apenas para evitar o peso do olhar fixo de Helena. Ainda assim, ele vinha. Sempre vinha. Comentários sobre minha comida serem simples demais ou sobre eu trabalhar demais fora de casa quando poderia aproveitar mais minha filha, surgiam na frente de todos, envoltos em um tom de falsa preocupação. Eu sentia vergonha sem saber exatamente por quê. Não havia acusação explícita, mas aquela sutileza cruel fazia parecer que eu estava sempre falhando em algo. Daniel notava minha tensão, mas preferia acreditar que tudo não passava de pequenas diferenças de convivência. Quando eu tentava tocar no assunto, ele suavizava, repetindo que a mãe era apenas reservada, que tinha um jeito mais seco, que não fazia por mal. Às vezes eu concordava em voz alta, mesmo com o coração desconfortável. Eu não queria ser o pivô de um conflito entre mãe e filho. Então, guardava minhas mágoas como quem empilha caixas em um canto invisível da casa. Cada uma isoladamente parecia pequena, mas juntas formavam um peso difícil de sustentar. O tempo passou assim, em reuniões em que eu me sentia uma convidada permanente, nunca parte real da família. Helena não me hostilizava abertamente, mas também nunca demonstrava aceitar plenamente meu lugar ali. Eu via carinho direcionado a outros parentes, abraços fáceis, elogios sinceros, tudo o que comigo nunca acontecia. Meu nome raramente era chamado de forma afetuosa, quase sempre vinha num tom neutro, distante. Pequenos detalhes que, somados, me faziam sentir invisível. Clara crescia sem perceber de imediato a diferença no tratamento. Crianças possuem uma esperança natural de afeto, até que a realidade começa a ensinar o contrário. Eu comecei a notar nela algum incômodo, um olhar hesitante antes de tentar se aproximar da avó,
um silêncio doloroso quando não recebia resposta calorosa. À noite, antes de dormir, ela às vezes comentava coisas aparentemente simples, como se perguntasse se tinha feito algo errado ou se precisava se comportar melhor na próxima visita. Meu peito apertava todas as vezes. Eu respondia com doçura, reafirmando o quanto ela era perfeita, repetindo que o problema nunca era ela, mas eu mesma começava a duvidar se estava realmente protegendo minha filha ou apenas empurrando para frente algo inevitável. Eu tentava compensar dentro de casa. Fazia questão de criar um ambiente onde Clara fosse amada sem reservas, elogiar suas pequenas conquistas, valorizar seus desenhos tortos, celebrar aniversários com simplicidade e alegria genuína. Daniel acompanhava esse cuidado, sempre presente, sempre atencioso, ainda que sem perceber completamente o peso emocional que se acumulava fora do nosso lar. Ele acreditava, sinceramente, que nossa família estava segura, intocável, protegida pelas paredes da nossa casa. Mas eu sabia que não estávamos imunes. Cada comentário atravessado de Helena, cada rejeição sutil a Clara, cada silêncio constrangedor se infiltrava lentamente no que construíamos. Eu me perguntava até quando conseguiria manter esse equilíbrio frágil, até quando suportaria fingir normalidade para preservar uma harmonia que, na verdade, nunca existiu por completo. Havia noites em que eu me deitava observando o teto escuro do quarto, pensando que algumas batalhas não explodem de uma vez, elas começam com pequenas feridas que sangram em silêncio, esperando apenas o momento certo para finalmente doer em voz alta. De todos os dias do ano, o Natal sempre foi o que eu mais me esforçava para acreditar em milagres. Talvez porque fosse a época em que eu desejava com mais força que as feridas invisíveis se fechassem sozinhas, que as pessoas se lembrassem do significado de família além das fotos e da decoração. Quando dezembro começou, eu já estava decidida a fazer daquele Natal algo especial para Clara. Ela vinha crescendo com aquela delicadeza típica de quem sente demais, embora ainda não saiba nomear as próprias emoções, e eu queria que ela guardasse lembranças bonitas dessa fase da vida, luzes na janela, canções tocando baixinho, cheiro de bolo de chocolate na cozinha. A pequena logo se empolgou com os preparativos. Todos os dias depois das aulas, sentava na mesa da sala com lápis de cor espalhados e começava a desenhar. Eu observava de longe enquanto ela se concentrava, a língua presa no canto da boca, os olhos atentos como se estivesse criando uma obra de arte importantíssima. Ela me explicou, com orgulho, que estava preparando um presente especial para a avó. O cartão era todo feito à mão, com colagens improvisadas, letras tortas formando palavras de amor e um grande desenho da nossa família, eu, Daniel, ela e, ao lado, Helena, de mãos dadas com todo mundo. Meu coração apertou quando vi aquele detalhe final, Helena desenhada sorrindo. Perguntei se ela tinha certeza de que queria colocar a avó no desenho. Clara respondeu naturalmente que sim, porque era Natal e no Natal as famílias ficavam juntas e felizes. A convicção naquela frase me deixou sem reação por alguns segundos. Eu apenas sorri e a abracei, desejando, em silêncio, que aquela visão infantil do mundo pudesse ser verdade, nem que fosse por uma noite. Enquanto Clara se dedicava ao presente, eu cuidava da organização da ceia, separando roupas, embrulhando lembrancinhas simples e tentando preparar meu coração para mais uma noite na casa de Helena. Escolhi uma roupa discreta, algo que não chamasse atenção nem rendesse comentários. Em frente ao espelho, passei mais tempo do que gostaria ajustando detalhes, não por vaidade, mas por uma vontade absurda de não oferecer nenhum motivo para julgamentos. Eu me sentia como alguém indo para uma prova cuja matéria não conhecia completamente, torcendo para não errar nada. Daniel parecia animado. Ele falava sobre reencontrar parentes distantes e se mostrar feliz com a expectativa da celebração. Sua leveza me comovia e, ao mesmo tempo, me preocupava. Eu temia que aquele entusiasmo fosse um escudo frágil demais para a tensão que eu antecipava. Mas não disse nada. Mais uma vez, optei pelo silêncio, parte por não querer estragar a alegria dele, parte por exaustão de tentar explicar um desconforto que eu mesma ainda lutava para definir. No caminho até a casa de Helena, Clara segurava o cartão com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Ela repetia várias vezes como estava ansiosa para entregar o presente e receber um abraço bem forte da avó. Cada vez que ela dizia isso, algo se contraía dentro de mim.
Eu respondia com frases positivas, tentando manter vivo o clima de esperança que ela carregava com tanta facilidade. Daniel dirigia tranquilo, cantarolando músicas natalinas no rádio, enquanto eu observava as luzes piscando pelas ruas e tentava afastar a sensação incômoda de presságio. Ao chegarmos, fomos recebidos por uma casa cheia, barulhenta, decorada com excessos típicos de festas familiares grandes. Tios, primos, crianças correndo pelos corredores, risadas altas misturadas ao som de talheres sendo organizados. Helena surgiu rapidamente no corredor, nos cumprimentou com um beijo seco no rosto de Daniel e um aceno distante para mim. Não houve tentativa de abraçar Clara. Minha filha ficou parada por segundos, esperando algo que não veio, até correr em direção a um primo que a chamou para brincar. Fingi não perceber, mas aquele pequeno gesto inicial já pesava no ar. Durante a ceia, sentei-me perto de Daniel enquanto Clara transitava feliz pela sala, mostrando seu cartão para alguns parentes que elogiavam a dedicação dela. Eu observava cada movimento, cada sorriso orgulhoso dela ao receber comentários carinhosos. Em vários momentos, meus olhos buscavam Helena, tentando antecipar alguma reação que me tranquilizasse. Mas ela permanecia distante, conversando com adultos, raramente lançando um olhar para a neta. Ainda assim, eu mantinha viva a esperança. Pensava que talvez o momento da entrega fosse diferente, que o espírito natalino suavizasse qualquer resistência antiga. No fundo, eu torcia para estar errada sobre tudo. Torcia para ver Helena se emocionar, pegar Clara no colo, agradecer pelo presente singelo e, enfim, atravessar aquela barreira invisível que sempre existiu entre nós. Enquanto o jantar avançava e a ansiedade no meu peito crescia, eu não tinha ideia de que aquela cena tão simples, uma criança oferecendo desenhos feitos com amor, estava prestes a se transformar no ponto de ruptura de tudo o que eu vinha tentando manter em silêncio há tantos anos. Eu senti antes mesmo de ver. Há momentos em que algo muda no ar, como se o ambiente inteiro prendesse a respiração sem saber exatamente por quê. Foi assim quando percebi Clara se aproximando com passos pequenos, cuidadosos, segurando o cartão nas mãos. Seu rosto estava iluminado por uma felicidade pura, aquela alegria infantil que acredita que gestos de amor sempre encontram acolhimento. Eu a observava do outro lado da sala, meu coração apertado por uma expectativa que eu fingia não sentir. Daniel conversava com um tio à minha direita, alheio ao instante que se formava a poucos metros. Clara parou diante de Helena com o presentinho estendido para a frente, o corpo levemente inclinado em sinal de carinho. Eu vi os lábios da minha filha se moverem com timidez enquanto ela oferecia o cartão e chamava pela avó com doçura. Meu corpo enrijeceu inteiro naquele segundo. Eu queria atravessar a sala correndo, pegar aquele pequeno tesouro das mãos dela, protegê-la de qualquer coisa que viesse, mas permaneci imóvel, presa à esperança de que, desta vez, tudo seria diferente. Helena olhou para o cartão como se estivesse avaliando algo descartável. Não tocou no papel de imediato. Seus olhos passearam lentamente pelo desenho colorido, detendo-se por alguns segundos em cada detalhe, até pousarem na representação dela mesma entre nossa família. O silêncio que se instalou pareceu durar uma eternidade. Algumas conversas ao redor foram diminuindo naturalmente, como se as pessoas sentissem o peso da cena se intensificar. Eu prendi a respiração. Clara sorria, completamente alheia ao perigo emocional que pairava ali. Quando Helena finalmente pegou o cartão, não houve expressão de gratidão. Ela segurou o papel com 2 dedos, como quem segura algo que não quer encostar direito. Inclinou ligeiramente a cabeça, observou novamente, sem trocar nenhuma ternura com minha filha, soltou palavras que se chocaram contra mim como um golpe físico. Menina fruto de traição da mamãe não pode me chamar de vovó. Meu mundo desmoronou naquele instante. Eu senti um frio percorrer da base da coluna até a nuca, deixando minhas pernas pesadas demais para qualquer movimento. O salão inteiro mergulhou em um silêncio hostil. Olhares se voltaram para nós. Clara congelou. O sorriso dela se partiu lentamente até virar uma expressão confusa, quase assustada. Seus olhos piscaram várias vezes, como se ela estivesse tentando entender o significado daquilo que acabará de ouvir. Eu percebi o pequeno lábio inferior dela começar a tremer. Helena, impassível,
Largou o cartão sobre a mesa ao lado como se estivesse descartando algo sem valor. O gesto pareceu mais doloroso que as próprias palavras. Meu peito queimava. Eu senti uma mistura de vergonha, raiva e um desespero profundo por perceber que aquela humilhação tinha sido feita não apenas contra mim, mas contra uma criança que sequer compreendia o peso das acusações lançadas ao vento. Instintivamente dei 2 passos à frente, mas parei no meio do caminho. Minhas mãos tremiam. Eu abri a boca para falar, mas a voz não saiu. Tudo o que consegui fazer foi buscar o olhar de Clara. Ela me encarava em busca de respostas que eu não tinha prontas. Eu queria gritar, queria dizer que aquilo era mentira, que nada naquele mundo poderia macular a pureza da minha filha, que palavras cruéis não tinham poder de redefinir quem ela era. Mas o choque me paralisava. As pessoas ao redor permaneciam imóveis. Eu via parentes murmurando entre si, desviando os olhares, como se presenciar aquela cena fosse algo inconveniente demais para ser enfrentado de frente. Ninguém dizia nada. Ninguém se movia. Era como se aquela crueldade estivesse sendo aceita por omissão. Aos poucos, achei forças para me ajoelhar diante de Clara. Passei minhas mãos pelo rostinho dela, enxugando as lágrimas que finalmente começaram a escorrer, e sussurrei que tudo ficaria bem, embora em meu íntimo eu não tivesse certeza nenhuma disso. O cartão esquecido sobre a mesa parecia agora um símbolo doloroso de todo o amor que havia sido rejeitado sem piedade. Foi nesse momento que eu percebi, com uma clareza brutal, que os anos de silêncio, de concessões e de tentativas de manter a harmonia tinham nos levado exatamente até ali, ao ponto em que a crueldade se sentia confortável o bastante para se mostrar sem máscaras. E enquanto eu lutava para respirar sob o peso daquele instante, eu ainda não sabia que uma reação estava prestes a romper o silêncio, e que nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Foram poucos segundos depois do que havia acontecido, mas para mim pareceram horas suspensas em um vácuo sufocante. Eu ainda estava ajoelhada diante de Clara, tentando acalmar seu choro com carícias nos cabelos, quando senti uma mudança invisível no ambiente, como se alguém tivesse finalmente decidido respirar depois de um mergulho longo demais. Foi quando ouvi o arrastar da cadeira atrás de mim. Um som seco, firme. Levantei os olhos por reflexo e vi Daniel se colocando de pé. O rosto dele não trazia a calma habitual. Havia ali uma rigidez nova, algo que eu nunca tinha presenciado. Seus olhos percorriam a sala lentamente, como se quisesse garantir que todos estivessem olhando exatamente para aquela cena. O silêncio permanecia pesado, quase ensurdecedor. O ar parecia difícil de engolir. Daniel respirou fundo antes de falar. Sua voz saiu grave, firme, do tipo que não pede atenção, ela exige. Ele começou afirmando que aquela acusação era uma mentira cruel, esclarecendo publicamente que Clara era sua filha, sem qualquer sombra de dúvida, e que aquela situação nunca deveria ter acontecido na frente de uma criança. As palavras dele não eram carregadas de gritos, mas tinham uma clareza cortante que fazia cada frase atravessar o ambiente como uma lâmina. Enquanto ele falava, eu permanecia imóvel, sentindo o coração bater forte demais. Não havia a menor tremedeira em sua postura. Pelo contrário, Daniel parecia finalmente ocupar, de um jeito absoluto, o lugar que sempre lhe pertenceu, o de protetor da própria família. Ele lembrou os anos de desprezo silencioso, as atitudes frias, os comentários disfarçados, a forma como eu sempre fui tratada como alguém inadequado, nunca plenamente aceita. Não me citava para me expor, mas para revelar tudo o que eu suportei calada tentando manter a paz. Em determinado momento, ele mencionou o quanto eu sempre me esforcei para ser respeitosa, paciente, conciliadora, e ressaltou que esse meu silêncio jamais significou fraqueza. Disse que a bondade não era sinônimo de submissão, e que eu nunca mereci ser alvo de humilhação. Ao ouvir aquilo, meus olhos se encheram de lágrimas de um tipo diferente das que eu sentira segundos antes, não eram de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, alguém dava voz ao que eu havia vivido por tanto tempo sozinha. Daniel então voltou completamente sua atenção para Helena. O tom dele ficou ainda mais sério. Ele falou sobre a responsabilidade de um adulto diante de uma criança, sobre a crueldade de destruir inocências com palavras irresponsáveis,
e deixou claro que o limite havia sido ultrapassado de maneira irreversível. Disse que ninguém tinha o direito de ferir a dignidade da filha dele, muito menos fazer isso em público, e que aquela atitude não seria relativizada nem esquecida. Enquanto ele discursava, eu segurava Clara contra meu peito, sentindo seu corpo pequeno começar a relaxar lentamente, como se a presença firme do pai fosse uma muralha invisível entre ela e toda aquela violência emocional. A respiração dela foi desacelerando, e eu percebi que, embora não entendesse tudo, ela sentia que alguém estava ali defendendo-a com todas as forças. A sala permanecia tomada por um silêncio desconfortável. Eu via os parentes trocando olhares constrangidos, ninguém ousando interromper. Helena, pela primeira vez desde que eu a conhecia, não dizia absolutamente nada. Seu semblante antes rígido agora parecia tenso, talvez pela surpresa de perceber que o filho, sempre conciliador, já não se curvava mais. Cada palavra de Daniel soava definitiva, não como um impulso momentâneo, mas como uma decisão nascida de um longo acúmulo de tudo o que havia sido tolerado em excesso. Eu observava, quase incrédula, aquele homem que sempre foi amoroso e tranquilo agora se mostrar inabalável, firme como nunca. Era como assistir a uma transformação silenciosa, da acomodação para a coragem. No meio daquele discurso, senti algo em mim também se reerguer. Uma parte minha que sempre se encolheu diante das tensões familiares agora se sentia vista, amparada, digna de proteção. Eu não estava mais sozinha em tentar manter nossa integridade. Ali, diante de todos, eu tinha ao meu lado não apenas um marido, mas um companheiro que compreendia, finalmente, que amar também significava enfrentar, quando fosse preciso. Quando ele terminou de falar, ninguém ousou romper o silêncio. E naquele instante, eu soube, com uma convicção profunda, que aquele homem em pé na sala havia quebrado não apenas o peso daquele momento, havia rompido anos de submissão emocional e iniciado um novo capítulo da nossa história, sem retorno possível. Quando Daniel concluiu suas palavras, o silêncio não foi quebrado por ninguém. Ele simplesmente se manteve de pé por alguns segundos, como se quisesse dar ao peso daquelas frases o tempo necessário para se acomodar na sala. Eu sentia o corpo de Clara encolhido contra o meu, seus dedos agarrados à minha blusa como se buscassem um porto seguro. Minha própria respiração saía irregular. Tudo ao redor parecia distante, borrado, como se eu estivesse observando aquela cena por trás de um vidro espesso. Foi então que Daniel se aproximou de nós. Sem dizer mais nada, ele se abaixou e envolveu Clara em seus braços com uma delicadeza quase solene. A maneira como ele a acolheu me fez perceber que, naquele instante, o mundo se resumia àquele pequeno triângulo, nós três, totalmente separados de todo o resto. Eu me levantei devagar, ainda um pouco tonta por tudo o que havia acabado de acontecer. Senti a mão dele tocar a minha, firme, quente, como um sinal silencioso de que eu não precisaria mais sustentar nada sozinha. Ele declarou que não existia qualquer possibilidade de continuar mantendo contato com alguém que se sentisse confortável em ferir a dignidade da própria neta e da mulher que ele escolheu para compartilhar a vida. Disse que a partir daquele momento se afastaria, não como um gesto de vingança, mas como um ato de proteção. Ouvir aquelas palavras me provocou uma mistura intensa de dor e alívio. Dor pelo reconhecimento final de que certos laços não podem ser salvos, alívio por perceber que alguém estava disposto a cortar o que fazia mal para preservar o que realmente importava. Ao redor, percebi uma movimentação discreta de pessoas que não sabiam onde olhar. Alguns parentes murmuravam, outros desviavam o rosto como se de repente notassem algum detalhe inexistente nas paredes. Helena permanecia imóvel, com uma expressão que eu jamais havia visto antes. Não era exatamente arrependimento, mas surpresa por ter perdido, pela primeira vez, o controle da situação. Daniel não esperou qualquer resposta. Ele segurou Clara com mais força e caminhou em direção à saída. Eu o segui com passos incertos, atravessando aquela sala que minutos antes parecia pulsar de festa e agora me parecia fria e impessoal. Cada passo era como atravessar um limiar invisível entre tudo o que nos fazia sofrer e algo que, embora desconhecido, prometia ser mais saudável. No caminho até o carro, senti as pernas trêmulas. O ar noturno bateu no meu rosto com força quando saímos da casa. Inspirei profundamente, sentindo uma estranha sensação de leveza misturada com cansaço extremo.
Entramos em silêncio. Daniel colocou Clara no banco de trás com cuidado e, antes de fechar a porta, beijou sua testa. Eu ocupei o banco do passageiro ainda sem conseguir organizar completamente os próprios pensamentos. Quando o carro começou a se mover, lágrimas finalmente escorreram livremente pelo meu rosto. Não eram apenas pela cena dolorosa da humilhação que minha filha sofreu, mas também pela quebra definitiva de uma esperança que eu cultivei durante anos, a de que respeito pudesse nascer da insistência. Entendi, ali, com uma clareza dolorida, que certas relações não se transformam com paciência, que elas apenas se revelam por completo quando os limites são ultrapassados. Daniel dirigia em silêncio, o rosto sério, mas sereno. Clara permaneceu quieta no banco de trás, segurando ainda o cartão amassado que havia resgatado da mesa antes de sairmos. Eu via pelo espelho seu semblante cansado, os olhos ainda marejados, mas havia algo diferente ali, uma confiança tímida, como se a presença sólida dos pais tivesse criado um escudo ao seu redor. Eu estendi minha mão até Daniel, e ele imediatamente a segurou sem tirar os olhos da estrada. Naquele gesto simples havia mais amor do que em milhares de palavras. O frio da ruptura ainda ardia dentro de mim, mas aos poucos percebia que aquele corte, por mais doloroso que fosse, também estava cicatrizando um sofrimento antigo. Enquanto as luzes da cidade passavam rápidas pela janela, compreendi que não estávamos fugindo, estávamos nos escolhendo. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti presa a obrigações emocionais que ignoravam nossa própria dignidade. Eu estava ao lado de alguém disposto a carregar comigo o peso de decisões difíceis em nome da paz da nossa pequena família. E naquele trecho silencioso de estrada, entre lembranças desfeitas e um futuro ainda sem forma, senti algo que eu não experimentava há anos, a certeza de que, apesar de tudo o que havíamos perdido naquela noite, nós tínhamos finalmente conquistado algo muito maior, liberdade para amar sem medo. Os dias que se seguiram pareceram silenciosos demais no início, como se o barulho da nossa antiga convivência familiar tivesse sido desligado de uma vez. No primeiro amanhecer depois daquela noite, acordei antes de Daniel e de Clara, sentei-me na beira da cama e fiquei olhando a luz entrando pelas frestas da janela. Tudo estava igual, os móveis, as paredes, os objetos, mas eu não. Algo em mim tinha mudado de lugar. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente respirando sem carregar um peso oculto no peito. Clara demorou a voltar ao seu jeito totalmente leve. Nos primeiros dias, ela fazia perguntas tímidas, sempre com aquele cuidado típico de quem teme provocar mais tristeza, perguntando se tinha feito algo errado, se o cartão não estava bonito o bastante. Cada pergunta cortava fundo. Eu me sentava com ela no sofá, segurava suas mãos pequenas nas minhas e reafirmava que o presente dela tinha sido lindo, que nada do que havia acontecido tinha qualquer relação com quem ela era. Eu repetia, incansavelmente, que ela nunca precisaria provar seu valor para ser amada. Aos poucos vi o sorriso dela retornar, ainda delicado, mas verdadeiro, enquanto ela voltava a desenhar pela casa inteira, agora colocando apenas eu e Daniel ao seu lado nas folhas coloridas. Daniel também parecia diferente. Havia nele uma serenidade nova, como quem finalmente soltou um fardo antigo demais. Mantivemos poucas conversas sobre o que ocorreu, mas bastavam olhares para nos entendermos. Ele me contou que, depois daquela noite, recebeu mensagens da mãe, algumas carregadas de justificativas, outras de acusações. Ele não respondeu. Pela primeira vez, não se explicava, não tentava consertar algo que nunca foi responsabilidade dele reparar. Escolheu o silêncio como limite definitivo. Assumiu, sem arrependimento, o papel de homem que protege a própria família acima de tudo. Helena, por sua vez, passou a ser comentada à distância. Soube por parentes que, depois do ocorrido, a postura dela mudou, parecia mais amarga, isolada, incomodada com o fato de ter perdido a convivência com o filho e a neta. Nenhuma tentativa de aproximação foi feita de forma verdadeira, apenas mensagens indiretas e convites vazios, sempre evitando qualquer pedido de desculpas real. Aquilo me confirmou que o afastamento havia sido a decisão mais segura. Não se reconstrói respeito onde não há reconhecimento de erro. Os parentes se dividiram. Alguns se aproximaram de nós, demonstrando apoio pelo que aconteceu e oferecendo um tipo de carinho que antes faltava. Outros simplesmente desapareceram,
talvez por desconforto ou por fidelidade silenciosa à versão da sogra. Eu aprendi a aceitar cada ausência sem ressentimento. Passei a entender que nem toda perda é, de fato, uma ausência, algumas são libertações disfarçadas. Nossa rotina voltou ao seu ritmo, mas agora mais protegida. Dentro de casa, nosso ambiente se tornou ainda mais acolhedor. Celebrávamos pequenas coisas, uma refeição simples, um filme assistido no sofá com Clara entre nós dois, risadas sem pressa. O silêncio que antes me machucava agora tinha outra textura, era um silêncio de paz, não de omissão. Quando o próximo Natal começou a se aproximar, senti uma leve tensão renascer no peito. Mas dessa vez ela foi dissipada rapidamente. Nós decidimos passar a data em casa, montando nossa própria ceia, pequena, íntima, do jeito que sempre sonhei. Enquanto ajudávamos Clara a decorar a árvore, lembrei da promessa que havia feito a ela ainda na gravidez, de nunca deixá-la se sentir desprotegida. Pela primeira vez, senti que aquela promessa estava, enfim, sendo cumprida da forma mais plena possível. Enquanto observava Daniel ajudar nossa filha a pendurar os enfeites tortos que ela mesma havia feito, percebi que a verdadeira família não é aquela que se impõe por laços de sangue, mas a que se constrói diariamente com escolhas conscientes. Nós escolhemos ficar. Escolhemos proteger. Escolhemos amar sem submeter nossa dignidade à crueldade de ninguém. A dor daquela noite não foi apagada, mas deixou de ser uma ferida aberta para se tornar uma cicatriz que nos lembrava da nossa força. Eu compreendi que não perdi uma família, eu redefini o que família realmente significava. E naquele silêncio aconchegante da nossa sala iluminada pelas luzes da árvore, percebi que jamais esquecerei aquele Natal. Não pelo sofrimento que causou, mas porque foi o dia em que nós aprendemos, definitivamente, a nos escolher. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!